Ok, gente, Claudemiro aqui de novo, ó, a quarta parte do tutorial sobre o CAR. Na terceira parte vimos os eixos cartesianos e a grade, construímos um retângulo, uma região poligonal retangular, atributos como nome, medidas, cores e as ferramentas texto, compasso e renomear. Nessa quarta parte, ainda trabalhando com medidas, vamos construir um tangram e ver a tela de construções permanentes. Tangram é um quebra-cabeça chinês formado por 7 peças. 5 triângulos isósceles, sendo 2 maiores, um intermediário e 2 menores, um quadrado e um paralelogramo. Não se sabe ao certo como surgiu o tangram, apesar de haver várias lendas sobre sua origem. Uma lenda diz que uma pedra preciosa se desfez em 7 pedaços e com elas era possível formar várias figuras, como animais, plantas, pessoas, etc. Outra lenda diz que o imperador estava muito chateado e segurava um espelho quadrado. Este caiu, quebrou em 7 pedaços. Ele olhou para o chão, pegou os pedaços, começou a unir, formando figuras e ficou feliz. Segundo a enciclopédia do Tangram, é possível montar mais de 1.700 figuras com as 7 peças. Tem que obedecer, contudo, 2 regras. Todas as peças devem ser usadas em cada figura. E não é permitido sobrepor qualquer peça. Este quebra-cabeça, também conhecido como jogo das 7 peças, é utilizado pelos professores de matemática como instrumento facilitador da compreensão das formas geométricas. Além de facilitar o estudo da geometria, ele desenvolve a criatividade e o raciocínio lógico, que também são fundamentais para o estudo da matemática. Na Ásia, este jogo é conhecido como as 7 placas da sabedoria. Informações, gente, tirada da Wikipédia e do site Ferananet. Ok, gente? Então vamos lá. Aqui está o CAR. Vamos construir um tangram de 2 formas diferentes. Desculpa aí. Vamos construir um tangram a partir de um quadrado com 6 centímetros de lado. Está aqui, ó, 6 centímetros vai ser a medida do lado do quadrado. E vamos construir um tangram a partir de um triângulo retângulo isósceles, sendo a medida da hipotenusa, está aqui, ó. Essa aqui é a hipotenusa, 8 centímetros. Bom, construir um quadrado a gente já sabe, então vou pular aqui alguns tópicos, tá? Vou pegar aqui uma perpendicular, pontilhada, e vou traçar 2 perpendiculares, uma passando por aqui, outra passando por aqui. Vou pegar a ferramenta compasso, com esta abertura, vou traçar um ponto de interseção com essa perpendicular aqui, e de novo, com a mesma abertura, vou traçar um ponto de interseção com esta perpendicular aqui. Hoje eu não vou usar a ferramenta interseção, vou usar a ferramenta ponto para marcar esses pontos de interseção. Dá no mesmo, ok? Beleza, agora como a gente já sabe construir um quadrado, vou construir aqui. Pronto, está aí o quadrado construído. Após você construir seu quadrado, desenhar o quadrado, pode ser numa folha de cartolina, no emborrachado, ou então no Eucatex, você pode usar madeirite, compensado, MDF, seja lá o que for. Então, após você riscar seu quadrado no Eucatex, você traça uma diagonal. Tracei aqui uma diagonal. Traçada essa diagonal, você vai dividir ela em 4 partes iguais. Então, eu estou usando aqui ponto médio, a dividir ao meio, dividir a metade ao meio e a outra metade ao meio. Dividido ao meio, você vai também dividir ao meio as laterais. 2 laterais apenas. Esses pontos que são aqui a ponto médio das 2 laterais, você vai unir, vai traçar uma linha, um segmento. E vai dividir ao meio este segmento que você acabou de traçar. Pronto, todos os pontos do tangram já estão traçados, ok? Agora é só unir os pontos. Unir aqui, unir aqui, unir aqui, unir aqui. Olha, um triângulo isósceles grande, outro. Um triângulo isósceles intermediário, um triângulo isósceles pequeno, outro, um quadrado e um paralelogramo. Pronto, está aí construído, agora é cortar, serrar seu Eucatex, embaralhar e começar a construir figuras, inclusive o quadrado. Agora vamos construir um outro tangram, igualzinho a esse, só que a partir de um triângulo retângulo isósceles. Sabemos que um triângulo retângulo isósceles pode ser construído a partir de um quadrado que foi cortado ao meio pela sua diagonal. Então, se eu cortar aqui, eu vou ficar com 2 triângulos retângulos isósceles. Então, vamos pegar um desses. Ora, olhando para o triângulo retângulo,
Esse lado aqui, ó, é chamado de hipotenusa. Mas se eu olhar para o quadrado, esse lado aqui é diagonal. Então, vou usar esse raciocínio. Vou dividir essa diagonal ao meio, só que hoje eu vou usar essa ferramenta aqui, ó, mediatriz pontilhada. Como é que usa ela? Você diz a extremidade do segmento e ela traça a mediatriz, passando, claro, pelo ponto médio desse segmento. Vou fazer a interseção da mediatriz com esse segmento, ponto médio, e olhando como se fosse quadrado, isso aqui é metade da diagonal do quadrado, ok? Então, eu vou marcar essa metade aqui na mediatriz. Legal. Como é que eu vou fazer isso? Com a ferramenta compasso. Então, com essa abertura do compasso, eu vou traçar esse ponto de interseção aqui. Legal? Tracei. Agora, vou construir esses dois lados com a ferramenta segmento, fechado aqui, ó, construir os dois lados. Está aí o triângulo retângulo isósceles construído. Vamos ver a medida aqui, como a gente já sabe. Mostrar valor. Ok. Ó, 566. Mostrar valor. Ok. Pronto, 566, 566. Um triângulo retângulo isósceles. Agora, vamos dividir esses lados. No triângulo retângulo chama cateto. Vamos dividir esse cateto aqui ao meio e o outro cateto também ao meio. E unir o ponto médio dos catetos ao ponto médio desse lado aqui, que, falando em termos de triângulo retângulo, esse lado chama-se hipotenusa. Ok? Pronto, já construímos dois triângulos isósceles, duas peças importantes do tangram. Os dois maiores, esses dois já estão aqui. Ficou um quadrado. Ora, vamos fazer o seguinte. Construído esses dois triângulos, você vai dividir esse lado aqui ao meio, vai dividir esse lado aqui ao meio, esse lado aqui ao meio, e a diagonal desse quadradozinho aqui, ó, ao meio. Pronto, todos os pontos do tangram já está aí, agora é só unir. Unir aqui, unir aqui, unir aqui, unir aqui, unir aqui. Está aí o tangram. Agora, você encerrar, ó, dois triângulos isósceles maior, um triângulo isósceles intermediário, dois triângulos isósceles menor, um quadrado e um paralelogramo. Pronto, agora é cortar, serrar, embaralhar e tentar construir um quadrado desse. Isso aqui parece que não dá para construir um quadrado, mas dá. Construir um quadrado e outras figuras. Beleza, gente? Agora vamos ver aqui, ó, configurações, tela de construções permanentes. Aqui, ó, mostrar todos os objetos. Todos os objetos que eu fui construindo aqui, ele foi mostrando aqui. Se eu selecionar um objeto aqui, ele clareia lá, ok? Olha, clareou esse ponto aqui, ó. Tá vendo? Quando eu cliquei aqui, olha lá, estou clicando e clareia. Vamos pegar um segmento aqui, ó. Clareou esse segmento aqui, ó, o S31. Aqui você pode clicar com o botão direito, editar objeto, coisa que a gente já conhece. Você pode clicar com o botão direito e esconder ou exibir objeto. Vamos esconder esse S31 aqui, ó. Seleciono ele, digo esconder. Ó, escondeu o segmento S31. Se eu clicar de novo em esconder ou exibir, então ele exibe. Clicando aqui com o botão direito, você pode apagar objeto, exibir descrição. Então está aqui a descrição, ó. Segmento entre I20 e P4, ok? Entre o ponto de interseção 20 e o P4. É esse segmento aí, entre o ponto de interseção 20 e o ponto 4. Clicando com o botão direito, aí vamos voltar a exibir tamanho ou coordenadas, como estava aí. Clicando com o botão direito, você pode copiar para a área de transferência. Se você copiar para a área de transferência, todas essas informações que estão aqui na janela, né, na tela de construções permanentes, são copiadas para a transferência. Pode colar no Word em qualquer lugar. Outra coisa, exibir todos os objetos, exibir apenas os pontos, está vendo? M13, I14, I20, beleza? Exibir apenas as retas, ele mostra também os segmentos, ok? Círculos, tá aí. Essa é a tela de construções permanentes, todos os objetos. Para você tirar ela, configurações, desmarca aqui. Tá aí, gente, construímos um tangram de duas maneiras diferentes. Vimos trabalhando novamente com medida. Se você quiser fazer aí no Eucatex, você delineia um quadrado, determina um lado, constrói o quadrado, desse mesmo jeito, usando o compasso, tudo aí que eu mostrei para você. Depois serra, embaralha e vai construir suas figuras e vai se divertir. Ok? E desenvolver o raciocínio. Um abraço então, até a próxima aula. Tchau, tchau.